Herança da Família. Já estamos de volta com o seu Herança da Família e eu quero agradecer a audiência de todo o estado de Alagoas. E se prepare, porque em breve nós vamos estrear o quadro Pegando a Estrada e vamos viajar bastante em nosso estado. Agora vamos para o quadro Você e o Mercado de Trabalho e vamos falar de uma profissão de agente policial federal. Na minha opinião, foi uma das melhores entrevistas e uma das melhores profissões que vamos mostrar aqui em seu programa. Preste bem atenção. Esta é a história da sua vida. É a história do seu país. Um país que nasceu sem querer num berço de violência. É a história de um povo, ora heróico, ora covarde, ora revoltado, ora passivo. Esta é uma história de dinheiro, de poder, de ganância e corrupção. A história de fachadas, propinas, esquemas, influências, de bilhões, prisões e delações. É a história dessa tal República de Curitiba que quer dar exemplo e mudar o seu país. É uma história de poucos heróis e vilões em demasia. É um filme sobre a maior investigação de corrupção da história do seu país. Esta história poderia ser inventada. Poderia. Mas, infelizmente, esta é uma história verdadeira. Polícia Federal. A lei é para todos. Um filme de ficção, onde a semelhança não é mera coincidência. O cargo de agente policial federal é um dos mais desejados por aqueles que almejam entrar na carreira policial. Movidos pela vocação, os candidatos tentam entrar nesta instituição mais desejada e respeitada do país. E para falar sobre essa profissão, ao meu lado, o doutor Flávio Moreno, que é presidente do sindicato da categoria aqui no estado de Alagoas e também coordenador do grupo Prevenções às Drogas. Seja bem-vindo, doutor. Eu gostaria já de logo lhe perguntar, quais são as principais funções de um agente policial federal? O agente da Polícia Federal ele tem ampla função constitucional, competência constitucional, que vai desde o combate ao tráfico de drogas, ao contrabando, ao descaminho, a crimes contra a União. Ele tem a competência do policiamento de fronteira, marítimo e aéreo no país. Além dos crimes contra o meio ambiente, então existe uma gama de crimes que nós combatemos. Por exemplo, eu já atuei na fronteira em crimes contra assaltos a banco aqui em Alagoas, contra o tráfico de drogas. Então nós temos a oportunidade de atuar em várias áreas, não só na área de inteligência, né? E tem a área operacional, a área que você vai em campo, às ruas, fazer a investigação e combater o crime em local, no loco, né? De onde ocorre o crime. Então, nós temos uma gama de atividades, né? E a principal é a inteligência. A gente vê pelo caso da Lava Jato. Sim. A Lava Jato, uma operação em que nós já recuperamos mais de 3 bilhões de reais para o país e deixamos algumas celebridades do poder público hoje presas em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, o trabalho da Polícia Federal desenvolvido junto com outros órgãos de controle, Judiciário, Ministério Público, e nós sabemos que para o país o papel da Polícia Federal, o papel dos agentes federais no combate ao crime organizado, que é o inimigo número 1 do país. Doutor, na opinião do senhor, essa Operação Lava Jato foi a maior ou uma das maiores? É uma das maiores do país, com certeza. Ela ainda vai dar muitos frutos. Eu acredito que ela esteja ainda na metade do caminho, porque nós conseguimos, através da Operação Lava Jato, prender os 2 últimos presidentes da Câmara. Nós conseguimos, através da Lava Jato, os últimos presidentes da República estão envolvidos. Nós conseguimos, através da Lava Jato, mais da metade
do Congresso, também listado, e políticos, são mais de 1.800 políticos só na delação da JBS. Então nós acreditamos que a partir da Lava Jato nós vamos fazer uma grande limpeza no país, mas ela não é só a única operação da Polícia Federal. Ela, eu diria que é 1% daquilo que nós podemos fazer. O principal problema do país é o crime organizado atuando, tanto no meio político como no meio comum. Isso, todos os anos, nós perdemos em torno de 20% do PIB. O PIB nacional, mais de 1 trilhão, nós perdemos todos os anos com o crime organizado, seja ele a corrupção, seja ele a sonegação, os assaltos a bancos, assaltos a cargas, né? No modo geral, nós temos essa perdas e aqui no estado também. Então, como é que funciona? Família, como é que dá para dividir e separar essas coisas? No meu tempo tem sido assim, constante em adrenalina por conta do trabalho. Estou há 10 anos na Polícia Federal, venho de uma família humilde, estudei em escola pública e eu como bolsista. Trabalhei durante 13 anos na antiga FEBEM, né, com menores infratores, vendi biscoito na feira. Então acredito que muitos dos estudantes hoje, né, que estão aí nas universidades, pleiteiem o cargo do agente Polícia Federal, que é um dos cargos mais cobiçados no Brasil. O último concurso, nós tivemos 163 candidatos por vaga. Então, na verdade, nós temos uma ampla atuação, né? E você dividir isso com a família, com o sindicato, né? Com o lazer, às vezes eu falo assim, eu preciso de 36 horas. Um dia de 24 horas não dá, tá pouco, né? Então eu preciso de 36 horas e fora os projetos que nós desenvolvemos. Então, além do trabalho sindical, além de estar prendendo, né, alguns criminosos, inclusive aqui no estado, nós tivemos semana passada algumas operações aí que desencadeamos na área de saúde, né, envolvendo algumas pessoas na Secretaria de Saúde aqui do estado, mais de 237 milhões, né, suspeitas de fraude que vão repercutir aonde? Lá na ponta, na saúde, na educação, no saneamento. Então são recursos que são tirados do povo alagoano, dos tributos que todos nós pagamos todos os dias, lá na conta do combustível, 45% de tributos, no açúcar, no pão. Então, os nossos tributos vão para o poder público e o poder público não vem fazendo a destinação que deveria ser feita. Nós tivemos participação decisiva nesses movimentos que foram às ruas, né, contra a corrupção, que chegaram a tirar um presidente da República por conta, né, de desfeitos com o orçamento público, desfeitos, né, com os recursos do povo. Nós também estamos, né, descontentes com o atual presidente da República por conta de várias barbaridades que vêm sendo feitas em relação à população como um todo. O Congresso Nacional, hoje, nós temos naquela Casa Legislativa mais da metade do Congresso respondendo por crimes de organização criminosa. Então, nós temos 2 ex-presidentes e os últimos 10 presidentes ou estão presos, ou estão investigados, ou estão denunciados. Isso é um absurdo. Para uma democracia, para um Estado nacional de direito, uma casa onde aprovam leis que afetam a cada um. Por exemplo, a lei antidrogas é uma lei frágil no Brasil. A lei de licitação existe em 34 itens com dispensa de licitação. Ela foi feita em 93 por quem? Por um Congresso que tem mais da metade dos seus membros envolvidos com crime organizado. Então, nós agora recentemente, né, na semana passada, essa operação, 237 milhões, usaram uma brecha dentro da lei de licitação para fraude.
Então isso acontece no Brasil inteiro. Então quem está criando essas leis? Aí vamos lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a inimputabilidade do adolescente menor de 18 anos, ele pode ser um assassino, um estuprador, pode ser um latrocida, ele no máximo 3 anos e de 6 em 6 meses ele é reavaliado, podendo inclusive ir para as ruas. Então existem leis frágeis no Brasil, uma outra que foi criada no Congresso Nacional pelo Constituinte, o Fórum Privilegiado, né? Hoje existe um movimento no Brasil que eu participo também de movimentos, vem para a rua, dos movimentos, né, que vem combatendo aí a corrupção no país. Quem é que dá o nome a essas operações? Porque Lava Jato, Gabiru, por que vocês criam e como é criada essas operações, esses nomes que se dão às operações? Sim, esses nomes, né, eles decorrem porque as investigações, elas muitas das vezes demoram 1 ano, 2 anos, né? E dentro desse período, o nosso pessoal que está na área de inteligência, o nosso pessoal que está na área de investigação, no decorrer da operação, eles acham aquele fio da meada. Por exemplo, a Lava Jato, por conta da situação de uma Lava Jato, lá no início da investigação, lá no princípio da investigação, no posto de gasolina da Lava Jato, a questão do dólar, né, que era os doleiros, né? Então, lá no início originou, o pessoal pensa assim, poxa, originou aonde? Em Brasília, sim, em Curitiba, lá em Londrina, os agentes federais de Londrina que desencadearam o iniciozinho, né, o fio da meada da Lava Jato, que tornou essa uma das maiores operações no Brasil. Então, esses nomes, né, eles acabam no decorrer da operação. Poxa, é um nome que vai pegar. Então, não é uma coisa pensada, por exemplo, né, com antecedência. Não, é no decorrer da operação a gente coloca esses nomes, né? E esses nomes acabam pegando, né? O Gabiru, a Taturana, né? Aí vai pegando, aí pega, né? Pega, verdade. Já pensou? Será que os policiais fizeram um estudo sobre os Gabiru, né, para poder dar esse nome a essa operação? Eu quero também te perguntar uma coisa. O senhor tem um canal no YouTube, né? Canal no Facebook. No Facebook. E o que fala esse canal? Qual é a finalidade dele? Isso, é o Papo Federal com Flávio Moreno, né? Nós falamos desse cotidiano, o cotidiano nosso, né? O dia a dia, falamos das operações, falamos sobre o concurso, falamos sobre a sociedade de um modo geral. Às vezes já teve situações aqui de buraco no meio da rua e a gente se deparando com aquele buraco, fez a intervenção do Papo Federal. 2, 3 dias depois eles foram lá e resolveram. A gente não quer saber se é o governo do estado, se é a prefeitura, e também sobre situações nossas dos projetos sociais. Falamos sobre aqui a participação nossa com outras categorias, né? Entrevista com outras categorias, já fizemos com o pessoal da Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal. Então a gente sempre está interagindo, né, com o Papo Federal, com Flávio Moreno, e quando tem uma operação, sempre depois da operação a gente faz aquela cobertura dos pontos principais da operação. Muito bom. Olha só, gente, nós estamos batendo esse papo sobre o profissional policial, de agente policial federal, no quadro Você, o Mercado de Trabalho, com esse fera aqui no nosso estado de Alagoas. E gostaria de encerrar nossa entrevista te fazendo uma grande pergunta também. Que legado o senhor quer deixar aqui para a categoria do nosso estado? Nós queremos deixar aqui esse estado de Alagoas diferente de quando eu cheguei aqui. Nós vamos fazer a maior faxina que esse estado já teve. E a maior faxina que o Brasil já teve. Nós participamos desse movimento no Brasil inteiro. São mais de 1 milhão de seguidores no Brasil inteiro, os agentes federais do Brasil. Nós conseguimos ter uma capitalidade, né, de integrar com outros movimentos, e nós contamos com o apoio da sociedade, principalmente dos pagadores de impostos, empresários, trabalhadores, os estudantes, as donas de casa, para a gente fazer essa limpeza, essa faxina no país. Porque se a gente não fizer esse combate ao inimigo número 1 do país, que é o crime organizado e a corrupção, o Brasil nunca vai sair
desse subdesenvolvimento. O Brasil nunca vai sair dos piores índices de educação, de saúde, de segurança. Nós temos que fazer esse combate e a gente precisa do apoio da população. Por isso que eu digo, eu sou mais Brasil, meu povo. Depois dessa matéria, nós vamos ficando por aqui, direto da cidade de Coruripe, Alagoas. E, infelizmente, a gente está se despedindo de vocês, mas lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, a partir das 19h20, na telinha da TV Ponta Verde. Você pode ouvir também o nosso programa através da Rádio Farol FM 90.1, todos os sábados, às 17 horas. Um beijo, Alagoas, e lembre-se de estar com a gente nas nossas redes sociais, para estarmos mais pertinho um do outro, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Programa Herança da Família. Oferecimento Requinte Modas. Vestindo-se para os sonhos. Prefeitura de Maceió.